Hello, hello. Muitas pessoas me perguntam, Renata, por que o seu método é tão diferente do método usual? Então, para que você possa entender melhor, eu vou te contar um pouquinho mais da minha história. Uma vez uma menina de 11 anos de idade que começou a fazer curso tradicional de inglês e ela adorava. E durante esse curso, ela percebeu alguns comportamentos, tipo, na hora de ler um texto, vamos supor que tivesse 10 alunos. Cada aluno lia uma frase. Então, ela contava as cadeiras e ficava mentalmente ensaiando aquilo que ela falaria em inglês. E na hora que ela ia falar, o professor, no melhor das boas intenções, não esperava nem ela terminar aquela frase e falava, tá errado, não é assim a pronúncia, não é assim a pronúncia. Aquilo foi me retraindo na hora de falar. Isso aconteceu durante 6 anos de curso tradicional. Pode não parecer, mas eu já sou uma pessoa mais introspectiva por natureza. Então, falar em público já é uma coisa que me demanda mais energia. Falar e ser corrigido em público era 1000 vezes pior. Isso durante anos. Então, eu fui ficando com aquela sensação de que quando eu falava inglês, tudo que eu falava estava errado. Então, eu evitava falar inglês. Eu optei pela faculdade de turismo que me obrigou a colocar em prática todo aquele inglês que eu tinha aprendido durante 6 anos de curso tradicional. E aí já veio uma grande sacada. Eu comecei a observar, atendendo pessoas, seja profissionalmente, seja viajando, que não necessariamente eu precisaria de 6 anos para aprender o conteúdo que eu falava. Observei também que eu me sentia muito insegura na hora de falar. E eu pensei, gente, se eu tivesse tido uma gramática mais focada para aquilo que realmente eu precisaria falar numa viagem ou numa reunião e mais tempo de conversação, talvez eu me sentisse mais segura na hora de conversar. Essa insegurança veio sim do medo, eu tinha um medo de falar em público, né? Eu sou uma pessoa mais resguardada, como também da falta de prática prévia para no momento de situações como essa eu já estivesse mais preparada. Na época, trabalhava como operadora de turismo, não via muita possibilidade de crescimento. E um grande amigo meu, o Cláudio, que hoje faz parte do nosso instituto, conversava comigo em inglês. Ele falava, Renata, seu inglês é tão bom, por que você não ensina inglês? E a desculpa era, eu só vou me sentir fluente no dia que eu morar no exterior. Será que isso também passa pela sua cabeça? Cuidado com as coisas que você pede. Teve uma possibilidade de eu ir morar em Israel. Israel, a língua mãe é o hebraico, ou seja, ou as pessoas falam inglês ou elas não se comunicam com o mundo. Eu super me comuniquei com as pessoas, fiz amizades e já estava me sentindo mais confiante com o inglês. Então pensei, quando eu voltar para o Brasil, vou ensinar inglês, fazer a minha transição de carreira. Naquele momento eu falei, não, eu preciso tirar minha prova de proficiência no idioma para provar para todo mundo que eu falo inglês. E assim, de Israel, eu fui para Londres para tirar essa abençoada dessa prova. Eu estudava 3 horas por dia de manhã. Eram umas 3 horas na escola e à noite eu ainda ia dar aula de português para estrangeiros para poder me manter. Com um objetivo bem claro, fazer a minha transição de carreira quando voltasse ao Brasil. Objetivo conquistado. E assim que eu cheguei no Brasil, eu já descobri uma coisa muito interessante. Quando você fala inglês, você não vai atrás do trabalho. O trabalho vem a você. Eu pisei os pés no Brasil e já tiveram várias oportunidades de trabalho. A primeira delas foi para eu dar aula para uma turma no Senac. No primeiro dia, eu tremia, que vocês não tinham noção, para ensinar o básico, tipo verbo to be. Depois eu fui chamada uma multinacional na área de petróleo e gás em Minas Gerais. Eu falei, gente, eu não posso ir, eu sou formada em turismo, eu não entendo disso. E sabe qual foi a resposta deles? Você tem o mais difícil, que é o inglês. O resto, a gente te ensina aqui. Voltei para a Bahia. Falei na Secretaria de Relações Internacionais do Governo da Bahia. E lá fui ser coordenadora de Relações Internacionais de Turismo do Governo da Bahia. Indo para as feiras, fazendo negócios, atendendo os profissionais estrangeiros que vinham à Bahia. Assessorei os jornalistas estrangeiros que foram à Bahia durante a Copa do Mundo do Brasil. Veja, eu estava super segura com o meu inglês a essa altura, né? Mas a verdade era que, ó, não. E sabe qual foi o grande dia que eu percebi isso? Fui participar da ABAV, a maior feira de turismo do Brasil. O governo da Bahia ofereceu um jantar para os jornalistas, para os profissionais estrangeiros, a fim de divulgar o estado. E na hora de discursar, o presidente não falava inglês. Eles falaram, meu Deus, de última hora, quem é que vai fazer a tradução? Chama a Renata, que ela atendeu os estrangeiros, os jornalistas na Copa do Mundo. Ela fala inglês. Eu fiz. Mas eu tremi tanto que as pessoas vieram falar, nossa, Renata, você estava bem nervosa no início, né? Que dava para ver você tremendo na hora que você pegou o microfone. E foi ali que eu percebi que havia algo de muito, muito errado comigo. Não era normal uma pessoa ter feito 6 anos de curso tradicional, ter morado em 2 países, certificado de proficiência, resolvia as questões em inglês e ainda tremer assim na hora que tinha que falar inglês. Somente com a PNL, a neurociência, eu descobri
que a minha insegurança com relação ao inglês foi fruto de vários fatores. Primeiro, eu tinha pânico, não era nem medo, era pânico de falar em público. E hoje, você veja como são as coisas da vida. Eu tô aqui no Instagram. Segundo ponto, eu sempre tinha aquela sensação de que tudo que eu tava falando estava errado. E de onde veio isso? Você se lembra lá atrás, quando tudo que eu falava, o professor ia, corrigia. E eu me lembro que uma vez ficou muito marcado. Eu estava em Londres, eu já tinha 30 anos, sim, eu fui pra Londres mais tarde. Lembra que eu procrastinei bastante, né? Porque eu estava esperando o momento certo. Eu tinha que falar Paris, que era Paris. E eu não conseguia falar do jeito que o professor pedia pra eu poder falar. Ele me corrigiu, gente, mais de 5 vezes na frente de todo mundo. Não é assim, é assim, é assim. Foi me dando nervoso, foi me dando uma vergonha tão grande. E eu fui querendo fugir da sala, eu me senti muito diminuída naquele momento. E eu falei, eu nunca vou ensinar dessa forma. Porque eu tive uma sensação tão ruim e que depois daquele dia eu não queria mais. Eu evitava falar na sala de aula justamente para não passar por aquela sensação. Será que isso já aconteceu com você? E a regra aqui é muito clara. Cada aluno que sai de uma sessão de mentoria, cada aluno que sai de uma sessão de aula do Speak Up, ele tem que se sentir melhor, ele tem que se sentir mais confiante. Ele precisa entender que os erros sim vão acontecer. Porque eu nunca na minha vida vi um estrangeiro falar totalmente perfeito um outro idioma, mas que também acertos vão acontecer e que é um processo de evolução. Quando você vai pra academia, você começa pegando 500 gramas, 1 quilo, depois você vai pra 2, depois você vai pra 3. Óbvio que quanto mais o aluno se dedicar fora da aula, mais rápido vai ser o rendimento dele, mais rápido vai ser a evolução. Isso é óbvio. É que nem nutricionista. Se você seguir sua dieta, você vai emagrecer mais rápido. Se você não seguir a dieta, você não vai emagrecer tão rápido. Tem a parte do aluno, sim. Mas o método da gente foi criado justamente para isso. Primeiro, por isso que a gente trabalha tanto essa base emocional, comportamental, procrastinação. Por que procrastina? Precisa entender o motivo dessa procrastinação. Só depois, mais tarde, que eu fui entender que a minha procrastinação de morar no exterior, na verdade, eu estava escondendo um medo. E aí eu dizia que não era o momento. Eu tinha medo de ficar sozinha, eu tinha medo de ir lá e me frustrar. Então a gente tem essa parte comportamental, a gente tem essa parte emocional para poder trabalhar essa questão do medo, do perfeccionismo exacerbado que te trava. Então, o método, ele foi criado com base na minha própria experiência, que ao depois estudar a neurociência e as técnicas de comunicação, tudo fechou. Eu tive embasamento científico para poder criar um método que hoje ajuda tantos profissionais que estavam 10, 15, 20 anos sem falar inglês e que agora estão reescrevendo uma nova vida através do inglês. Então, eu digo que todas as dores que eu passei, tudo teve um fundamento, né? Quando a gente encontra um propósito forte de vida, todas as pecinhas se encaixam. Então, se você se reconhecer com alguma coisa que eu falei aqui, toca aqui para eu poder falar com você. Há esperança, acredite, existem outras formas de você libertar esse inglês que habita dentro do seu ser e você pode sim reescrever uma nova história com o idioma. Basta você querer.